A força libertadora da literatura. Em um outro podcast, disponível no canal Chegar ao Outro, tratei da importância que teve a literatura na vida de Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura de 1957, que viveu sua infância e primeira juventude na periferia pobre da capital da Argélia, ainda sob dominação francesa, e que depois de adulto e escritor, vivendo em Paris, usou da escrita para expressar seu sentimento do absurdo e nos lembrar que numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem qualquer. Neste podcast, retoma a questão da importância da literatura, abordando a vida e obra da escritora Carolina Maria de Jesus, exemplo eloquente da força libertadora da literatura, tanto por meio da leitura quanto da escrita. O momento é particularmente oportuno, uma vez que em 2020 celebrou-se os 60 anos da publicação do livro Quarto de Despejo, o mais conhecido do conjunto da obra de Carolina. E também pelo fato de 2020 ter sido um ano de crise sistêmica mundial, em que mulheres nas mais diferentes frentes derrubaram barreiras e assumiram protagonismo. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1915, em Sacramento, no estado de Minas Gerais. Emigrou para São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica e catadora de papel e outros materiais reaproveitáveis. Na capital paulista, viveu na favela do Canindé, na marginal do Tietê, onde foi descoberta pelo repórter Audálio Dantas, que trabalhava numa matéria sobre favelas. A matéria foi publicada em O Cruzeiro, de 10 de junho de 1959. O mesmo repórter, ao saber dos diários que Carolina escrevia, se comprometeu a organizá-los e conseguir que fossem publicados, o que ocorreu em 1960. Quarto de Despejo reúne anotações de Carolina entre os anos de 1955 e 1959. Desde sua publicação, já foram vendidos mais de 100 mil exemplares. A partir da narração de seu dia a dia, Carolina traçou um painel da vida dos favelados e de sua luta pela sobrevivência, dando voz aos miseráveis que habitam as favelas e vãos de pontes da capital do mais rico estado do Brasil, bem como de outras cidades espalhadas pelo país. Carolina Maria de Jesus, que só frequentou 2 anos do ensino primário, sempre expressou sua gratidão por uma professora que a estimulou a ler e escrever. Em seus diários, tornados livro, encontram-se passagens como as que seguem. 20 de julho de 1955. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. 21 de julho de 1955. Quando cheguei em casa, era 22h30. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. 8 de maio de 1958. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. 10 de maio de 1958. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 13 de maio de 1958. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, dia comemorativo da abolição, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. 31 de dezembro de 1958. Eu passei a tarde escrevendo. Os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões. A favela está agitada. Os favelados demonstram júbilo porque findaram um ano de vida. 8 de junho de 1959. Quando cheguei e abri a porta, vi um bilhete. Conheci a letra do repórter. O bilhete dizia que a reportagem vai sair no dia 10, no Cruzeiro, que o livro vai ser editado. Fiquei emocionada. Carolina morreu em 14 de agosto de 1977, num pequeno sítio na periferia de São Paulo. Sua filha caçula
Vera Eunice de Jesus, que é bastante citada nos diários, hoje é professora da rede pública de ensino em São Paulo e responsável pelo acervo da escritora depositado na Biblioteca Nacional. Em uma live organizada pela Somos Educação e Sabor Literário, realizada no último 16 de setembro, importantes aspectos do conjunto da obra de Carolina Maria de Jesus foram debatidos por Vera Eunice de Jesus, filha da autora, Conceição Evaristo, doutora em literatura comparada, estudiosa da afro-brasilidade, contista e poeta, ganhadora do Prêmio Jabuti de 2015 com o livro Olhos d'Água, e também Fernanda Miranda, doutora em letras pela USP, estudiosa da obra de Carolina de Jesus. Sua tese está publicada pela editora Malê com o título Silêncios Prescritos, Estudos de Romances de Autoras Negras Brasileiras, 1859-2006. Vera Eunice contou na live como é para ela ler Quarto de Despejo, uma vez que nele se encontram relatos do sofrimento de sua mãe quando ela era ainda muito criança. Expressa o seu desejo de ver a vida e obra de sua mãe plenamente reconhecidas. A intelectual e contista Conceição Evaristo fez importantes considerações sobre a contribuição e legado de Carolina de Jesus para a literatura brasileira, e particularmente em sua formação como mulher e escritora negra. Nós líamos Carolina de Jesus e era como se a gente estivesse lendo a nossa vida. Nós éramos personagens, nós éramos a Carolina Maria de Jesus. E Conceição continua. Carolina cria uma tradição na literatura brasileira. A partir da apropriação da leitura pelas classes populares, inaugurando um novo lugar na literatura brasileira. Outras mulheres, também oriundas de classes populares, passaram a escrever, sob uma influência de Carolina, se não estética, de conteúdo e atitude. Só por isso Carolina de Jesus já merece um lugar próprio na literatura brasileira. Carolina busca a leitura e a escrita como direito. O ato de escrever contém outros atos reivindicativos, de reivindicação à vida. Analisando em perspectiva a irrupção do cidadão comum, do pobre, na literatura brasileira, Conceição Evaristo pontua que, diferente de Aloysio Azevedo em O Curtiço, obra do final do século XIX, Carolina inaugura uma escrita de dentro, como sugere o termo escrevivência. Embora escrevendo no mesmo tempo de Jorge Amado, Clarice Lispector e Nélida Pinhon, Carolina escreve de um lugar de desvantagem, de mulher negra favelada. É admirável a luta de Carolina para se apropriar da escrita que era predominantemente um recurso de pertença de homens brancos. Já a pesquisadora Fernanda Miranda, cuja tese de doutoramento está publicada pela editora Malê, com o título Silêncios Prescritos, Estudos de Romances de Autoras Negras Brasileiras, 1859-2006, relata as dificuldades que encontrou em sua trajetória de formação acadêmica, como uma mulher negra, propondo problemas de pesquisa não convencionais em uma faculdade conservadora e canônica. Na live, Fernanda salienta que, hoje, a periferia busca sua própria história, surgem novas narrativas. Há uma ambiência de recepção diferente daquela dos anos 60, que era basicamente de classe média. Obras como Capão Pecado, de 2000, do escritor Ferrez, ou Cidade de Deus, 2002, de Paulo Lins, ampliaram muito seu público e se comunicam também com a própria periferia. Temas ainda hoje presentes e urgentes, como a violência doméstica e de gênero, já eram expostas por Carolina de Jesus na década de 50. Hoje, a violência da favela denuncia, sobretudo, o fracasso do Estado. Do legado de luta por dignidade e liberdade deixado por Carolina Maria de Jesus,
fica para todos nós o exemplo de luta e resiliência e o chamamento para a transformação social diante de um mundo em ruínas, onde a miséria, a fome, o racismo, a violência de gênero devem ser vencidos. A história pode mudar quando o desejo por mudança encontra os meios e os atores sociais lhe dão forma. Há uma mudança em marcha e o tempo pode ser agora. Ao fundo ouvimos Trio Júlio, Canto das Três Raças, música imortalizada na voz de Clara Nunes.